Olá, Fátima Araújo. Como vai você, pessoa ocupada? Passo aqui hoje para essa conversa bem rápida, porque eu preciso te lembrar de 6 coisas que estão fora do seu controle. E será que em algum momento você já se viu trazendo para si a responsabilidade? Será? É isso que veremos agora. Enquanto isso, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho aí para ser notificado quando receber a informação de que novos vídeos foram publicados, foram postados aqui. Lembrando que cada dia tem vídeo novo sobre uma reflexão para que você, pessoa ocupada, tenha uma consciência mais ampliada e viva a sua vida de uma forma mais descomplicada e leve, ainda que você viva em meio a uma rotina bem movimentada, mas você pode sim viver com leveza. E essa é a minha missão, é te mostrar em reflexões breves que isso é possível. E hoje eu trago para você como contribuição 6 coisas que estão realmente fora do seu controle, pessoa, por mais controladora que você seja. Quer ver a primeira? As palavras de outras pessoas. Você já se viu em algum momento culpando-se pelo que alguém disse? Do tipo, mas se eu tivesse dito isso de outra maneira, aquela pessoa ou essa pessoa não teria reagido dessa forma. Poxa, tudo bem, você até poderia ter agido de outra forma, isso é fato. Sempre existe uma nova forma de agir, uma outra maneira de agir e reagir. Porém, o que a outra pessoa fala não está no seu controle, pessoa. Tudo bem? As palavras saíram da boca da outra pessoa e não da sua. Então pare de se culpar pelo que a outra pessoa disse. Caso contrário, você vai aumentar mais ainda o peso que você já carrega do dia a dia, da vida, das responsabilidades, de tudo. Então lembra bem, as palavras da outra pessoa são responsabilidade dela e não sua. Você pode sim contribuir para esse ambiente de leveza, porque se você acolhe amorosamente as percepções, se você, aquilo que vem para você, você diz de uma maneira amorosa, mas diga, se é preciso dizer, diga. A diferença é como dizer e não o que precisa ser dito. Porque muita coisa pode ser que precisa ser dita realmente. Agora a questão não é o que você diz, é como você diz. Você, agora a outra pessoa, é responsabilidade dela e não sua. Tudo bem? Então lembre-se das 6 coisas que eu vou trazer aqui, que são responsabilidade da outra pessoa, as palavras é a primeira dessas coisas. E a outra são as ações, que tem muito a ver com as palavras também. Você já se viu culpando-se pela maneira como a outra pessoa agiu? E isso acontece muito nos relacionamentos abusivos. Eu não vou aqui falar do que é um relacionamento abusivo, as características, porque não é o objetivo nesse momento. Mas a mulher especificamente, e também o homem, quando se vê em um relacionamento abusivo, é muito comum a pessoa trazer para si a responsabilidade das ações da outra pessoa. Do tipo, ela me agrediu emocionalmente porque eu estava triste, por exemplo. E eu estava triste pelo caminho, pelo rumo que o relacionamento está levando. Poxa, o relacionamento está como um trem descarrilhando aí dos trilhos. E você está triste por isso. Aí a outra pessoa reage de uma maneira até agressiva. Não só verbalmente, mas às vezes até fisicamente. E você ainda se culpa pelas ações da outra pessoa.
Eu dei um exemplo bem exagerado, mas você vai encontrar o exemplo que se encaixa aí para você. Quando é que você se viu culpando pela maneira como a pessoa agiu e reagiu a um fato? E ainda você trouxe para si a responsabilidade. Pensa nisso. As ações da outra pessoa é responsabilidade dela e não sua. Tudo bem? Uma outra coisa, que nem é coisa, o que eu estou falando aqui nem são coisas, mas uma terceira coisa que não está no seu controle são os sentimentos das outras pessoas. Se elas amam ou se elas odeiam, se uma pessoa ama ou se uma pessoa odeia, é responsabilidade dela e não sua. E muitas vezes pode ser que, assim como eu, em algum momento da vida, você já se viu culpando-se pela maneira como a pessoa expressa os seus sentimentos. Ok, eu sei que eu poderia ter contribuído mais, digamos, nessa reflexão aqui, para que o relacionamento fosse mais amistoso, para que o relacionamento fosse mais, digamos, mais sintonizado. Sim, sempre é possível contribuir para isso. Agora, a maneira como a pessoa expressa os sentimentos dela é a maneira dela e não sua. Tudo bem? Você sim tem controle sobre como expressar os seus sentimentos, mas isso é assunto para o próximo vídeo, porque eu estou fazendo uma sequência de 2 vídeos mostrando as coisas que não estão no seu controle, que é o que eu estou falando aqui, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as coisas que estão no seu controle, aí sim são responsabilidades suas. A quarta são as decisões. Você já se viu diante de alguém que decidiu fazer algo, se arrependeu, por exemplo, de ter feito e você se culpou por isso? Falar, poxa, mas se eu tivesse feito dessa forma, a pessoa não precisaria estar hoje arrependida do que ela fez. Opa, peraí, quem fez? Quem tomou aquela decisão? Foi você ou foi a outra pessoa? Se foi a outra pessoa, e nesse exemplo aqui eu trouxe como sendo a outra pessoa, então a responsabilidade é dela. Para de se culpar pelo que não é responsabilidade sua. E eu nem estou falando aqui de culpa, eu estou falando de responsabilidade. Pare de se responsabilizar por uma decisão que foi da outra pessoa, que é da outra pessoa e não sua. Como eu disse, esse vídeo ele é curto e já estamos indo para as 2 coisas que são mais que comportamentos, que são responsabilidades da outra pessoa. E a quinta coisa que não é sua responsabilidade são os erros de outras pessoas. Eu vou até tomar um gole de água aqui porque secou a garganta só de pensar que você se responsabiliza pelos erros de outra pessoa. E os seus? Vou falar no próximo vídeo, mas pensa nisso agora. Pensa aí. É muito comum você se ver matutando, essa expressão bem sertaneja, você se ver matutando pelos seus erros, mas disso eu vou falar no vídeo seguinte. Nesse agora, eu preciso chamar sua atenção para as vezes que você se viu se culpando pelos erros de outra pessoa. Se é cônjuge, então é terrível para isso acontecer. Se é na relação mãe e filho, pai e filho, também. Muitas vezes, por exemplo, os seus pais, você mesmo sendo uma pessoa madura, você deparou com a situação de os seus pais se separarem. E você se viu culpando, falou, poxa, mas eu podia ter contribuído mais com os meus pais para que eles continuassem juntos. E aí você se culpa pela separação dos pais. Um exemplo, isso pode ser motivo até de desencadear um processo de ansiedade ou até mesmo depressão. É muito comum filhos deprimidos pela separação dos pais. Só que entre erros e acertos é deles a responsabilidade e não sua. Tudo bem?
Então pense nisso, você já tem as suas responsabilidades. É claro que você pode acolher com amorosidade essa situação que você depare em casa. É claro que você pode sim contribuir para que a família viva mais harmoniosamente. A sua reação, a sua ação diante disso pode contribuir. Só que também os erros das outras pessoas são responsabilidades delas. Você se responsabiliza pelos seus. E para finalizar, os esforços das outras pessoas são responsabilidades delas. Sejam eles adequados ou inadequados para uma determinada situação, não é responsabilidade sua. Ouça isso, veja bem. Você sim pode se esforçar para estar num ambiente mais harmonioso, você sim pode contribuir, mas quando for da sua responsabilidade. Quando for da outra pessoa, é com ela, ainda que essa outra pessoa seja seu cônjuge ou seus pais, ou seus filhos, ou netos, quem sabe. Então, para finalizar, 6 coisas, 6 comportamentos, 6 maneiras, 6 formas que não estão na sua responsabilidade, e sim da outra pessoa. Palavras, ações, sentimentos, decisões, erros e esforços. Se são da outra pessoa, são responsabilidade dela. Este é o recado para hoje. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas se fez sentido para você. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Vai ser sugerido o vídeo ali no final desse, eu vou sugerir mais outro vídeo que pode fazer sentido e pode contribuir para esse entendimento e para esse raciocínio. Nos vemos no próximo vídeo e um abraço virtual para você. Tchau, tchau.